Esquecimento. Poucas coisas dão mais medo que o esquecimento. Já pensou em esquecer coisas importantes, como uma prova, uma reunião com o chefe? O que dizer então de uma doença que pode, em última instância, fazer você esquecer do caminho que faz para chegar em casa, esquecer de se alimentar, esquecer até da sua própria família? Falar de Alzheimer é complexo, pois é uma doença que não só modifica completamente a saúde do seu portador, como também muda toda a vida das pessoas que estão ao redor dele. Além disso, falar de Alzheimer é necessário, porque é muito mais comum do que parece. 30 a 40% das pessoas com mais de 85 anos têm Alzheimer. E é aí que entra a arte, com filmes como Para Sempre Alice e Meu Pai, trazendo à tona essa importante discussão. Mas até que ponto esses filmes contribuem? Se eu tenho um parente com Alzheimer, eu também teria a doença? Tenho como diminuir meu risco de ter Alzheimer? E o mais importante para mim, como cuidar de uma pessoa com essa doença? Vou falar disso no vídeo de hoje. Primeiro, vou te dar um brevíssimo contexto dos dois filmes, que são bem diferentes. Meu Pai, filme que ganhou 2 Oscars em 2021, trata sobre um idoso, o Anthony, de 81 anos, que está sofrendo com confusão mental e esquecimento. Ele não tem certeza se está na sua casa ou na casa dos seus familiares. Não consegue se lembrar das pessoas do seu convívio. Ele se sente o tempo todo enganado, mas acha que é independente e que não precisa de um cuidador. Do outro lado da moeda está o filme Para Sempre Alice, que trata da história de Alice, uma professora bastante ativa de linguística em Harvard, que já aos 50 anos de idade começa a se sentir esquisita. Não se lembra de algumas palavras bastante comuns, se perde na própria universidade onde andava cotidianamente e, para sua surpresa, também é diagnosticada com Alzheimer. Por um lado, Anthony tinha mais de 80 anos quando estava com sintomas de Alzheimer, enquanto Alice foi diagnosticada ainda jovem, aos 50 anos. Tá, Arthur, e o que isso quer dizer? Basicamente, o Alzheimer pode ser dividido em dois tipos: o de início precoce, abaixo dos 65 anos, e o de início tardio, acima dos 65 anos. Por que isso é importante? Justamente para respondermos à primeira pergunta. Se eu tenho um parente com Alzheimer, tenho um maior risco de desenvolver a doença no futuro? Eu sempre fiquei intrigado com isso, pois tenho alguns parentes que tiveram ou têm essa doença e a resposta é: depende, mas na maior parte das vezes o risco não aumenta muito. O Alzheimer que consideramos precoce, como eu já falei, é aquele mostrado no filme Para Sempre Alice, que ocorre em uma pessoa com menos de 65 anos. Alice mesmo tinha 50 anos ao perceber os primeiros sintomas. Esse tipo de Alzheimer, sim, em algumas situações raras, tem fortes vínculos hereditários. A pessoa que tem um Alzheimer precoce, como a Alice do filme, pode carregar um gene que, se for herdado pelos seus filhos, vai provocar a doença neles no futuro. No entanto, esse tipo de doença é raríssimo, já que menos de 1% dos casos de Alzheimer são precoces, e nem todas as pessoas com Alzheimer precoce possuem esse padrão hereditário. Por isso que submeteram a Alice a alguns testes genéticos. Queriam avaliar se o Alzheimer precoce dela era do tipo que transmite para os seus filhos. Enquanto isso, na maior parte dos casos de Alzheimer, os tardios, que são aqueles em pessoas com mais de 65 anos, idosas, os fatores genéticos envolvidos não geram riscos tão grandes para os seus familiares. Resumindo, se o seu parente tem Alzheimer, mas foi diagnosticado como na maior parte das pessoas com mais de 65 anos, como Anthony, não há nenhum teste genético que vai te confirmar se você terá Alzheimer. Mesmo assim, o histórico familiar da doença próximo a ti, como um pai ou uma mãe, aumenta sim um pouquinho o risco de Alzheimer. A curiosidade é que quanto mais velho seu parente for diagnosticado com a doença, menor será o risco dos seus descendentes terem Alzheimer por influência genética, já que todos nós temos mesmo assim um risco de desenvolvermos Alzheimer no futuro por vários outros fatores. E é isso que nos leva para a próxima pergunta. Tenho como diminuir o meu risco de desenvolver Alzheimer no futuro? Para responder essa pergunta, gostaria primeiro de conceituar um termo: demência. Simplificando, demência é a perda da capacidade de pensar ou interagir com o ambiente ao seu redor. Ou seja, a pessoa que tem demência pode ter problemas de memória, de comunicação, problemas para fazer as atividades do dia a dia, como se vestir ou se alimentar. E Alzheimer, o que é? Alzheimer é justamente o tipo mais comum de demência. No caso de Anthony, por exemplo, não é afirmado que ele possui Alzheimer. Apenas é mostrado que ele tem algum tipo de demência, que pode ou não ser Alzheimer. Então, reformulando a pergunta para deixá-la mais ampla, tenho como diminuir meu risco de ter demência no futuro? Sim. Como? A primeira medida é escolaridade. Estudar, fazer atividades intelectuais e, o que é mais comum, ir para a escola, aumentam o que chamamos de reserva cognitiva. Hoje em dia, sabe-se que quanto maior é a reserva cognitiva,
menor o risco de desenvolver demência. Em segundo lugar, prevenir as doenças cardiovasculares, evitando diabetes e pressão alta. Na prática, fazer atividades físicas e ter uma dieta balanceada com frutas, vegetais e grãos parece ter um papel importantíssimo para prevenir demências. Por fim, a falta de interação social também tem se mostrado cada vez mais um fator de risco para as pessoas desenvolverem demências. Mesmo assim, o Alzheimer não é completamente evitável, pois o seu desenvolvimento depende de vários fatores, incluindo genética, interação com o meio ambiente. Basta observar a Alice, uma pessoa que fazia muita atividade física e intelectual, mas mesmo assim teve uma carga genética que predominou. Além disso, o maior fator de risco de todos é a idade. Portanto, todos nós podemos desenvolver Alzheimer um dia, e isso mostra a importância da última pergunta: como cuidar ou interagir com uma pessoa com Alzheimer? Logo ao existir o diagnóstico da demência, é importante que a família construa planos para o futuro, pois essa pessoa precisará de ajuda muito em breve. Os planos envolvem escolher o lugar em que a pessoa vai morar, já que provavelmente ela precisará ficar com alguém que possa cuidar dela, escolher quem cuidará das finanças dela, tornar a moradia dela mais segura, com pisos antiderrapantes nos banheiros, trancas para os armários com objetos perigosos e a organização da casa para evitar tropeços e quedas. Depois de todo esse planejamento, aí vem o principal: como interagir com uma pessoa com Alzheimer. Resumindo em 2 palavras, paciência e empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, e é no momento de cuidar de um portador de demência que precisamos ter, mais do que nunca, muita empatia. Essa pessoa merece, como todas as outras pessoas, respeito, mesmo que não possua todas as propriedades mentais naquela situação. No caso de algum atrito, como quando o portador não quer comer ou não quer tomar banho, não brigue ou argumente contra aquilo que ele está fazendo. Tente distraí-lo, mudar de assunto da discussão ou conversar de forma gentil. Argumentar para convencê-lo da verdade pode ser uma atitude instintiva nossa, mas na maioria das vezes é frustrante e pode piorar ainda mais a situação. O paciente com demência pode ficar repetindo várias vezes a mesma história, pergunta ou comportamento, como Anthony, que sempre procura onde está seu relógio. Nesse momento, a melhor coisa que o cuidador pode fazer é ter a paciência de escutar e responder de forma gentil. Usar uma voz calma, mas não tratar como um bebê. Ter sensibilidade. Afinal de contas, aquela pessoa é antes de tudo uma pessoa. Uma pessoa que trabalhou muito, que teve suas felicidades, suas tristezas e seus próprios sonhos. Como diria Alice no filme, viver o momento é tudo o que resta para ela. E nós, cuidadores, podemos proporcionar isso com muita dignidade, respeito e carinho. Lembrando que a atenção profissional é importantíssima, pois eles darão dicas mais detalhadas e tratarão outras condições associadas, como distúrbios do humor, insônia. Esse vídeo foi feito apenas para educação e saúde, para que cada vez mais pessoas conheçam as condições da vida, mas não utilize ele como uma recomendação profissional. Foram muitas horas de pesquisa, escrita de roteiro, edição, então se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém que possa aproveitar ele de alguma forma. Até porque esse é o nosso intuito na medicina e na saúde em geral: ajudar o próximo, diminuir o sofrimento, melhorar ao máximo a qualidade de vida. Além disso, se você gostou desse tipo de vídeo, se inscreva no canal porque eu pretendo fazer outros, se assim vocês quiserem. Coloquem nos comentários alguma sugestão de próximos temas, próximos tipos de vídeos e um abraço.